Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado. Para vocês que não estão entendendo nada, assista o primeiro episódio. Esse é o segundo episódio de uma série de 5. E hoje, quem pergunta sou eu. É ela. Ixi, Maria. Tem colinha, gente, desculpa, que a gente não decora, faz parte. Acontece nos melhores. Então, preparado? Preparado. Então, vamos lá. Então, ele me perguntou no começo, então a gente pergunta: quem é Jobson Andrade? Quem sou eu? Quem é você? Eita, que pergunta difícil essa, hein? Você já Eu começou disse, assim? Eu comecei assim, é difícil pra qualquer um. É difícil pra Agora qualquer um. você é só as chances, vai. A minha chance de responder isso. Vai. Quem sou o Jobson? Quem sou eu? Quem sou Jobson? Quem sou o Jobson Andrade? Não sei. Então tá. Então vamos lá. A minha resposta é bem parecida com a sua, inclusive. A única diferença é que eu não tenho só 18 anos. Já tive já um bom tempo atrás. Jobson Andrade, eu me pergunto isso. Na verdade, faço essa pergunta ao universo. Quem sou eu? É uma pergunta de auto-reflexão. É um momento onde a gente começa, quer dizer, eu, né, falando por mim, onde eu comecei a me conhecer, a me reconhecer, a buscar ajuda espiritual, terapêutica, me aprofundei nos meus conhecimentos, no autoconhecimento, e cada vez que eu me conheço um pouquinho mais, eu me vejo como um ser simplesmente de passagem aqui nesse mundo, com missões e mais missões e mais missões. Eu digo assim para os meus amigos muitas vezes, a gente se trabalha a vida inteira para construir muitas coisas, né? O que nos é imposto, o que nos é ensinado quando criança, quando adolescente, até na fase adulta. E aí chega uma fase da nossa vida que a gente começa as desconstruções, mas essas desconstruções são desconstruções daquilo que não nos serve mais, daquilo que não faz mais sentido para a nossa vida. E essa desconstrução muitas vezes dá medo, muitas vezes dá uma acelerada no coração, porque a vida é feita de incertezas, mas também ela é construída com muitas certezas. Respondi? Acho que sim. A gente sim. pode ver que ele sabe falar muito mais. Mas tudo bem, isso que não foi nem a primeira pergunta, mas vamos lá. Qual foi a principal mudança em sua vida quando você se tornou pai? Minha primeira mudança na minha vida. A principal mudança? Antes da primeira mudança veio muitas incertezas. E essas incertezas eu entendo que são incertezas poxa vida, e agora? Não sou mais só eu. Tem um ser, né, que por muito tempo vai depender da gente, vai nos observar, vai precisar do nosso cuidado, né? Então eu entendo assim, que ao mesmo tempo que eu tinha muitas incertezas, eu também tinha muita certeza. Que eu entendo que Deus nos abençoa. Deus nos dá força, Deus nos dá sabedoria, conhecimento, para que na vida simplesmente a gente faça aquilo que nos foi colocado por escolhas nossas também, né? Então eu sinto abençoado pelos meus filhos. Não começa que eu vou me emocionar. Não começa, hein? Essa é a mais forte, né? Não sei. Mais ou menos. Mais ou menos? Mas agora é uma leve, agora é uma de boa. É? Então, pra quem não sabe, ele tem 3 filhos, não sou só eu, tem mais o Daniel e o Victor. E a gente tem idades relativamente bem diferentes.
2006, 2012 e 2017. Qual que é a principal diferença entre essas diferentes épocas? Porque eu acho que ter um bebê em 2006 é diferente, completamente diferente de ter um bebê em 2017. Então, qual que foi as principais diferenças de cada um, assim? Não só da pessoa, porque eu acho que cada filho muda dos outros, mas questão temporal mesmo. Eu entendo hoje, não só hoje, né, já há algum tempo, que um filho ele é sagrado, ele é divino. Então é sempre uma alegria. Se eu pudesse eu teria mais. Mas eu já fechei a fábrica, não tem esse perigo. Imagina, igual aqueles adultos que a gente vê que tem 31 anos, o pai tá tendo filho ali. Você é louco. Não, nada contra, mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E as diferenças que eu vejo é que as épocas vão mudando. Totalmente, assim, é praticamente 1 a cada 6 anos, né? A diferença de idades. E eu digo que, assim, não existe uma regra fechada, não existe uma fórmula mágica, não existe um padrão, uma cartilha, porque cada filho é diferente, cada um tem a sua forma de comunicação, cada um tem um amor diferente, e eu vejo que o filho é uma grande oportunidade para o pai e para a mãe também se olhar e cada vez mais buscar melhorias dentro de si, ver o que aquele ser que você trouxe ao mundo, né, que você pôs ao mundo, com a ajuda, né, no caso do homem, somente ajuda, mas você olha diferente para o mundo. Você olha diferente para o filho. O filho, às vezes, você não precisa nem sequer conversar com ele, mas só a troca de energia, do amor ali que você passa no olhar, é maravilhoso. Obrigado. Nada. Foi interessante essa pergunta. Interessante. Foi de boa. Foi de boa? Foi. Então tá bom. Vamos lá. Então, essa menina, vamos lá. Em questão das opiniões alheias sobre a paternidade, porque a gente sabe que todo mundo fala, você falou de fórmula mágica, todo mundo quer falar, não, porque você pode fazer isso, não pode, quer fazer aquilo, não, aquilo. Como você absorve isso, como você lida com isso e lidou? Com essas opiniões? Olha, para ser muito honesto para você, eu nunca liguei muito para as opiniões das pessoas. Eu sempre busquei, dentro do meu conhecimento, lógico, não estou dizendo que eu sou um pai perfeito, né? Não sou um ser humano perfeito, ninguém é. Enquanto encarnados aqui nessa vida, ninguém é perfeito. Eu vejo a perfeição somente na natureza. Sim. Então eu busco simplesmente proporcionar o máximo que está dentro do meu alcance, e sempre isso vai se mudando, né, com o tempo. A gente planeja uma coisa e amanhã vem outro planejamento, né? É como eu falei, as desconstruções da vida. Me dá força. Me dá força quando poucas vezes eu escutei algumas coisas. Você está fazendo isso com teu filho e tal, não sei o quê. Mas eu vou falar uma coisa bem bacana. Eu sempre busquei proporcionar uma boa educação aos meus filhos. Sim. Então isso eu digo que assim, é o mínimo que eu posso fazer. E daí pra frente cada um vai criando a sua história, porque você não cria filho pra redoma e nem cria filho pra si. Você cria filho pro mundo. E o mundo também ensina, não é só o pai, porque o pai não tem todas as respostas, a mãe não tem todas as respostas, as famílias não têm todas as respostas. Então é uma harmonia, tem que haver harmonia, tem que haver amor, tem que ter muito amor, tem que ter muita sabedoria, mas eu confesso também que em alguns momentos da minha vida, em algumas dificuldades, eu simplesmente pedia ajuda. Eu vou me emocionar. Pedir ajuda a Deus, e essa ajuda sempre vinha, sempre veio. Então, acho que respondi. Então. Respira.
Tô bem, vamos lá. Então vamos lá. Que falar de filho pra mim é tão lindo. Eu sempre... Um dos meus maiores sonhos na vida foi ser pai. Desde pequeno. Queria ser padre. Primeiro eu queria ser padre, aí... Mas tem uns padres que tem filho e aí depois decide... Tem, não tem? Existe. Vai largar e tudo de ser padre. Larga a paternidade. Não larga a paternidade, mas... Não, largar, assim, a vida... Enfim, isso hoje tá mudando, né? Tem padres que são até casados, enfim, tá mudando um pouco esse conceito, né? A gente pode entrar nessa história do porquê. Antigamente, lá no início, já entrando na história, antigamente os padres casavam-se. Mas, quando havia os divórcios, as separações, tinha que dividir os bens. E os bens dos padres eram da igreja. E a igreja falou, não, vamos proibir os padres de casar. E aí complicou, né? E a gente já foi longe agora. Já foi longe, mudamos um pouco o assunto, mas tudo bem, vamos retomar ali, ó. O que você estava falando de questão de, o que eu quero da educação, de o que você tem como propósito. E o contrário, o que você tem mais medo como pai, assim, de... Mais medo? Uau! Que eu mais tenho medo como pai? Olha... Pra ser honesto, se eu dizer que eu não tenho medo, eu vou estar mentindo. Mas todos nós temos medo. Todos nós temos medos, porque o medo é uma coisa... É natural. Da Karen. Né? Da Karen, oi! Da Karen, são os sentimentos. São os sentimentos primários que todo ser humano tem. Mas dentro desse meu propósito de vida, de autoconhecimento, eu sempre busquei entender o que aquele medo estava querendo me mostrar. Então, todo medo mostra alguma coisa para você. No momento que você sente o medo, ele está nos alertando, né? O medo ele nos deixa num estado de alerta. Então, eu sempre busquei, através do medo, falar, poxa, o que esse medo está querendo me dizer? E às vezes o medo nos traz, a gente consegue mudar essa energia, porque eu entendo que o medo também é uma energia, né? Além de ser um sentimento, mas ele tem uma energia, e simplesmente você muda. Claro, em momentos de muito medo, busquei ajuda, né? Busquei ajuda profissional e busquei ajuda espiritual também, para poder encontrar respostas. E mais uma vez eu repito, sempre tem respostas. Mas qual era esse medo? Um assim específico, às vezes, um pontual que te marcou e fez você mudar sua visão, assim. Que fez mudar minha visão em relação ao medo? Não, com esse medo você aprendeu alguma coisa que fez você... Sim. Eu aprendi muita coisa com vários tipos de medo. Eu tinha medo de não poder dar uma boa educação, de não ter capacidade de dar orientação adequada. Te chegou a ter medo da morte? Eu não vou dizer medo da morte, não, mas não tive medo nenhum. Não tive nenhum medo de morte. Muito pelo contrário, eu vou te contar essa história mais pra frente. Deixa eu chegar, acho que mais pra frente. Eu vou te contar no momento que eu recebi. Então tá bom. Vamos deixar mais pra frente. Então tá bom. Então, questão de medo, a gente já... uma puxa na outra aqui. Durante o meu tratamento, que, enfim, quem ouviu o vídeo anterior, volte pra entender. O episódio 1. O episódio 1, exatamente. Onde você encontrava as forças pra conseguir estar ali? Tá. Já entrando, então, no que eu falei na pergunta anterior, eu vou te dizer, no momento que eu recebi... Vamos lá, essa história eu nunca... Essa história você não sabe. Não sei. É novidade. Novidade. Muita gente não sabe. Na hora que... Vamos lá, as emoções chegam e elas simplesmente... Faz parte. Tudo começou... Bicho. Tudo começou com a pediatra que você tinha. Beijo, você sabe. Não é essa. Não? Ainda mas é eu sei. anterior. A gente... Essa aí eu amo de coração. Nossa, que amor que eu tenho por essa médica.
Ela sabe que é ela. Ela sabe. É. A gente tem que mandar pra ela, ó. A gente manda pra ela, ela vai ver, ela vai assistir. Beijo. É muito querida, muito amada, nossa. Enfim, cuida do meu pequeno até hoje. E quando a primeira médica, a primeira pediatra que você teve ia te examinar, né? Que levava primeiro semanalmente, depois quinzenalmente, depois mensalmente. Assim, ela tinha um tratamento que eu não achava muito bom não, porque eu falava assim, tira a roupinha dela, tira a fralda, coloca a fralda, tá, nananã. Enfim, até que você foi para a escolinha, chegando na escolinha, a escolinha achou aquilo super estranho. E eu, por mais que eu não fui pai, mas eu já era tio, né? Já tinha ajudado muitos bebês na família, né? Então eu sabia como que era uma criança. E eu perguntava para ela, eu falei assim, doutora, não vai fazer uma adaptação de papinha, de fruta, nada disso? Poxa, a menina vai estar indo para a escolinha com 5 meses. Eu falava desde os 4 meses, desde os 3 meses já começava a falar. Ela, não, pai, simplesmente as crianças hoje, elas se adaptam muito facilmente. Era essa a abordagem dela. E eu vou dizer aqui, uma médica super rococó. Mas tudo bem, é meu sentimento e tá tudo certo. Até que, quando você chegou na escolinha, as donas da escolinha, que também são duas lindas, fofas, que eu amo, tenho, nossa, maior apreço na vida, assim, gratidão mesmo. Elas falaram assim, mas como assim? Ela não come, não toma um suquinho, ela não, é só a mama no peito e mais nada. Não, tá errado, isso tá errado. E você chorava até você chega. Tirava do peito, sua mãe saía, você chorava, tua mãe tinha que voltar. Foi uma semana de adaptação assim, e a médica falou, gente, vai na outra médica. Até que ela foi na doutora. Pode falar o nome dela? Acho que pode. Aí a gente não pediu direitos autorais. Mas ela sabe, enfim, eu não vou dizer o CRM dela, mas eu vou dizer o nome dela. Doutora Célia. Linda, maravilhosa, abençoada essa médica, nossa. E ela chegou, a primeira coisa que ela fez foi tirar a tua roupa e tomou uma mijada. Porque delícia. Você mijou na médica inteira. Delícia. E aquilo já nos zoou. Caramba, a outra médica nem encostava praticamente, a não ser para examinar. E eu falava, nossa, que tratamento, que abordagem, que ser humano diferente, E aí ela pegou o caso novo, né? E aí ela falou, não, já vou liberar, já vou mandar para a escolinha aqui, já vou te dar a cópia, e aí você foi se adaptando. Enfim, quando você estava lá pelos seus 8 meses, aí ela fez um exame e ela notou um baixo nível de ferro no sangue, fazendo o exame sempre. Até que ela falou assim, não, vamos fazer um exame porque eu estou apalpando aqui, eu estou sentindo coisas que 15 dias atrás eu não senti. E nessa, ela pediu para fazer um simples ultrassom. Não sou médico, mas também tenho vamos dizer assim, sou curioso. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, assim, ó. E eu vi a médica que estava fazendo o exame chamou outro colega, pediu o contraste, na verdade pediu o Doppler, e eu achei aquilo estranho, eu via uma mancha ali na imagem, eu vi eles conversando, e na hora que acabou o exame eu falei assim para tua mãe, aguarda um pouco aí que eu vou conversar com a médica. Ela falou, eu falei, E aí, esse tem algo anormal. Mas não é, vamos lá. E aí eu fui conversar com a médica, eu falei, doutora, olha, desculpa, eu não sou médico, não sou, mas entendo um pouco, eu vi que você pediu Doppler, que não estava no pedido, eu vi uma mancha. Ela falou assim, pai, tem sim, mas o exame é inconclusivo. Enfim, daí começou toda a investigação. E no momento que nós recebemos a notícia, depois de um outro exame que você teve que fazer, sedada pela idade, tudo, que foi uma tomografia. No dia que saiu o resultado da tomografia, eu estava em uma reunião. No meio da reunião, começando a reunião.
E eu recebi a mensagem da tua mãe me ligando, e aí eu não consegui atender, respondi. E aí ela falou assim, você viu o exame da Gi? Já me mandou o exame da Gi. E quando eu abri o exame, eu falei assim, tem algo muito errado. E aí o coração disparou. Veio um pouco de medo. Enfim, no meio da reunião, eu tomei aquele susto, como eu disse, e eu tive que sair da reunião. E aí eu liguei para a médica, a doutora, e ela falou assim, Jobs, calma, vem aqui com o exame amanhã que eu vou conversar com você. E eu já tinha recebido o exame, foi super rápido. Fizemos o exame no sábado de manhã, na segunda-feira isso, à tarde, às 2 horas. Aí foi fazer exames e tal, até que chegou, ficamos internados 1 semana no hospital até que chegou o veredito. E aí o veredito era estar internando agora para poder já colocar um catéter, começar a quimioterapia. Aí o chão abriu, assim, foi como se... né? E aí na sala de internação, você bebezinha, aí tua mãe falou, eu preciso ligar para a secretária. Aí foi ligar para a secretária, saiu, tinha uma capelinha ali do lado. E ela foi, eu vi ela chorando, a minha vontade também foi de chorar, mas eu, na tua frente, eu falei, bom, tem que ser forte. Tem que ser forte. E eu entendo que a criança, por mais que ela não esteja entendendo o que está acontecendo, mas ela também entende, energeticamente. E eu entendo que qualquer criança, ele só quer uma coisa, a atenção e o amor de pai e mãe, mais nada. E aí, tua mãe voltou, nisso eu conversei com um senhor de idade que estava internando a esposa pela 3ª vez. Era um hospital, é um hospital grande, um hospital referência em câncer, em todos os tipos, referência, enfim. Fomos bem assistidos, e daí foi a minha vez de ir lá. E eu fui para dentro da capelinha, e eu liguei para um amigo meu, ele estava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo. A gente tinha perdido o irmão dele quando você tinha 5 meses, por um outro caso de câncer. Então aquilo nos assustou, né? Para mim, me assustou muito, né? E aí eu desliguei o telefone, comecei a chorar. E aí eu entrei dentro da capela, me ajoelhei, e eu tive uma conversa com Deus, com JC, o arquiteto do universo. E eu falei para ele assim, pai, o senhor me deu, o senhor tem todo o direito de levar, mas eu, como pai, tenho o direito de lutar. E eu te peço paciência, discernimento, forças e capacidade para lutar. Porque eu não vou desistir jamais. E aí foi a luta. Dentro dessa luta, resumindo, nós tivemos anjos, e um desses anjos foi um médico que mudou toda a história. Chegamos até a mudar de hospital, você sabe disso. Eu ouvi até das médicas, né, de uma médica específica, dizendo, olha, você está matando a tua filha, tirando ela daqui. E eu olhei para ela e falei assim, doutora, eu vou te fazer uma pergunta. Ela falou assim, pois não. Eu falei assim, doutora, você acredita em Deus? E ela falou, eu acredito do meu jeito, mas o que vão fazer com ela lá é um experimento. Aí eu olhei para ela e falei assim, doutora, primeira coisa, quem mudou toda essa história foi o teu professor. Foi simplesmente, eu considero como o papa do assunto, né, no mundo, não é só no Brasil.
E ele tem uma capacidade incrível, tanto que nós estamos tirando ela aqui após a cirurgia. Tem uma nova etapa? Tem uma nova etapa. E aí nós mudamos de hospital e a história continuou de um outro olhar, sim, mas você me fez a pergunta, eu sempre busquei forças no divino, em Deus. E você também me passava muita força. Porque em momentos de dúvidas, eu olhava para você e você simplesmente olhava com esse olhar lindo, maravilhoso. E aquilo enchia, sabe? De esperança, Nossa, era uma força que era muito divina. Então, eu sempre busquei ajuda no divino. Né? E sempre buscando conhecimento, acreditando também na medicina, acreditando também nos homens, mas sempre buscando entender o que estava sendo feito. Na época, era a época do Orkut, você não chegou a conhecer, mas eu fui uma das pessoas que mais conversava sobre o assunto no mundo, né? Porque era um grupo no mundo inteiro, né? E era uma das pessoas mais ativas ali, questionando, perguntando, conversando com os médicos, buscando um entendimento. Eu queria saber, né? Tem um ditado chinês, que isso é para a tua vida e para quem quiser. Se você conhece o teu inimigo, fica mais fácil de você combatê-lo. Né? Mas antes de tudo, eu acredito que existe uma coisa que chama-se aceitação. Aceitar aquilo. Né? Aquilo tem algo a nos ensinar, aquilo tem algo muito grandioso e que às vezes nós somos tão pequenininhos para compreender e às vezes passa a vida inteira a gente entende só uma porção. Hoje eu entendo um pouquinho, né? E eu vejo a vida diferente. E como você vê a vida diferente? Já engatando na próxima pergunta. Você já deu o gancho aí, ó. Como entendo... depois de todo esse processo, toda essa questão, tratamento e tudo, como que isso mudou sua perspectiva sobre a vida? Confiar em Deus. Confiar, acreditar que nós somos tão pequenos que nós não controlamos nada, absolutamente nada nós não controlamos. E acreditar numa força, acreditar num Criador, num arquiteto maior, acreditar de que existe um propósito de tudo isso e tem muitos ensinamentos, a vida nos dá muitos ensinamentos, eu acredito que é um caminho que traz paz, que traz entendimento, traz um pouco de discernimento. Não vou dizer que em muitos momentos eu não senti revolta, não senti medos, eu não senti vontade de gritar, vontade de chorar, e chorei muito, mas cada choro, eu sempre uso hoje essa expressão que as lágrimas são alimento da alma, né? Ela lava a nossa alma. Com isso, eu comecei a mudar a minha vida, busquei cada vez mais o autoconhecimento e busco até hoje. Enfim, isso acho que é pra vida inteira, né? O autoconhecimento. Acho que o próprio Desnudando é uma maneira de você buscar uma isso. maneira de buscar, de conversar com pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis que aparecem pra gente bater um papo gostoso, igual a gente tá fazendo aqui. E é muito rico, é muito maravilhoso. Então, como o ser pai transformou o Jobson como pessoa? Como pessoa? Como pessoa. Resumindo, eu acredito que mais amoroso. Eu olho uma criança e eu vejo o amor, eu vejo a pureza, eu vejo Deus, eu vejo algo que não tem nem sequer palavras para falar. Não tem, mas houve uma grande transformação do Jobson de antes de ser pai para o Jobson de hoje. E é um desafio, né? Porque é um desafio diário, muita reflexão. Tem mais? Tem mais. Lindo. Aguardem.
o terceiro episódio.